Olá, seja bem-vindo. Sou o professor Luiz Maggi e nós vamos discutir uma questão elaborada pelo Instituto AOCP para um concurso de professor de matemática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. O edital é de 2016. A questão que nós vamos discutir, ela diz o seguinte: sobre gráficos utilizados na estatística, assinale a alternativa correta. Os gráficos de barra têm por objetivo comparar grandezas e são recomendados para variáveis cujas categorias têm designações breves. Os gráficos de coluna são mais utilizados para representar variáveis qualitativas e são indicados quando as designações das categorias são extensas. Os gráficos de setores são indicados quando se deseja comparar cada valor da série com o total e são recomendados para o caso em que o número de categorias é grande. Os gráficos de linha são mais indicados para representações de séries temporais. O histograma é um gráfico formado por retângulos separados entre si, tendo por base cada um deles um intervalo de classe e a área corresponde à respectiva frequência. Bem, vamos analisar aí cada um deles a partir de um exemplo, começando aí pela letra A. Letra A e a letra B, né, já que as duas tratam de gráficos de barra, né, gráficos de barra ou gráficos de coluna. Lembra que gráficos de barra podem ser gráficos de barra horizontais ou gráficos de barras verticais. No caso de gráfico de barras verticais, são gráficos de colunas. Um exemplo seria esse exemplo. Temperatura máxima no Rio de Janeiro, no domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. A temperatura máxima no Rio de Janeiro no domingo foi de 35 graus. Na segunda-feira foi um pouco abaixo. Na terça-feira e na quarta-feira a temperatura subiu, na quinta, sexta e sábado a temperatura caiu. Perceba que esse gráfico é um gráfico de barras, né, de barras verticais, e ele tem por objetivo sim comparar grandezas e são recomendados para variáveis cujas categorias têm designações breves ou longas, é indiferente. Perceba que esse gráfico de barra ele tanto pode servir para designações curtas, breves ou longas. A letra A é falsa. Os gráficos de colunas, que são esses gráficos, são mais utilizados para representar variáveis qualitativas. Não. Eles representam quantidades distribuídas através dos eixos x e y. Eles são mais indicados para estas variáveis quantitativas e são indicados quando as designações das categorias são extensas. Não, é indiferente. Os gráficos de setores são indicados quando se deseja comparar cada valor da série com o total e são recomendados para o caso em que o número de categorias é grande. Vamos verificar um exemplo. Imagine aqui que nós temos aqui a distribuição de filmes. Nós temos filmes de ação em amarelo, filmes de ficção em verde, filmes de comédia e filmes de drama. Quando você compara com relação ao todo, nós temos mais filmes de ação, ou seja, os gráficos de setores são realmente indicados quando se deseja comparar cada valor da série com o total. Porém, se nós tivéssemos muitas categorias, muitas repartições, isso tornaria a visualização ruim, ou seja, a letra C também é falsa. Os gráficos de linha, vamos verificar os gráficos de linha. Um exemplo de um gráfico de linha pode ser esse, o total das vendas de 2017 de uma empresa, dividida pelos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, durante o ano, até dezembro. Perceba que as vendas começam em 4.000 no mês de janeiro, sobem a mais de 5.000, atingem um máximo em junho, atingindo aí R$9.000, e depois caem em setembro para menos de R$1.000, retornando depois em dezembro acima de 4.000. Perceba que é uma distribuição de valores numa série temporal. E o gráfico de linhas facilita a visualização desta variação, né, dos valores nesta série temporal. Ou seja, a letra D é uma afirmação verdadeira. O histograma, o que é o histograma? O histograma é um gráfico formado por retângulos separados entre si, tendo por base cada um deles um intervalo de classe. Realmente, o intervalo de classe forma a base do retângulo e a área corresponde à frequência. Perceba que não, a frequência corresponde à altura, né? A frequência e a altura, se você pegar a frequência como altura e a base como intervalo de classe, o que você tem é um número de elementos
presente naquela classe representada no histograma. Ou seja, a letra I também é falsa. A única alternativa correta é a letra D. Isso confere com o nosso gabarito oficial. Gabarito oficial, na questão número 30, letra D.